Se você assistiu TV aberta ou acessou algum tipo de site de notícia essa semana, com certeza se deparou com algum tipo de notícia referente a imposto, referente a tributos. Isso porque, na última semana, o governo entregou ao Congresso Nacional o projeto de lei, um pequeno livro, que vai regulamentar a reforma tributária aprovada no último ano. Acontece que muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre como essa reforma vai afetar a sua vida. Seja você um cidadão que não vende nada, que não presta nenhum tipo de serviço, tem ali o seu trabalho seletista numa empresa, né? Ou seja você uma pessoa que vende e que presta serviço, seja você um empresário. A reforma tributária, ela vai afetar a vida de todo mundo, seja você empresário ou não seja você empresário. E é por isso que eu tô aqui para trazer muita informação para você referente à reforma e de forma descomplicada, como sempre nós fazemos questão de trazer aqui para você dentro do nosso canal. Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o que motivou essa reforma. Essa reforma é uma coisa que se fala há muito tempo. Isso porque o nosso sistema tributário nacional, ele é super complexo. Imagina que quando você compra uma mercadoria ou quando você adquire um serviço, você não sabe exatamente quanto de imposto tem ali dentro do valor da mercadoria que você está comprando, dentro do serviço que você está adquirindo. Imagina que você vai, por exemplo, num dentista e aí você pergunta para ele quanto é que é para fazer uma limpeza aqui, uma profilaxia, né, assim que fala? Uma profilaxia, uma limpeza aqui nos meus dentes. O dentista vai te falar, custa R$250. Pronto, ali dentro desses R$250 tem tributo, mas você não sabe quanto de tributo está incluso dentro daquele preço, porque o nosso sistema tributário nacional, ele é super complexo. E um dos motivos que gerou essa necessidade de reformar foi justamente a busca pela simplificação. Esse é um dos motivos, tá? Tem muitos motivos que circundam aí a nossa reforma, mas eu acho que para deixar de forma descomplicada, esse basta, porque esse afeta você enquanto cidadão e você enquanto empresário também. Eu já vou começar explicando por que é que simplifica. Imagine que você tem 5 tributos que incidem sobre o consumo. E quando eu falo de tributo que incide sobre o consumo, eu estou falando exatamente dos tributos que estão dentro dos valores de mercadorias e serviços, tá? Preciso deixar muito claro que nessa primeira fase da reforma, a gente não está falando de imposto de renda. Algumas pessoas me mandam perguntas na caixinha assim, Jéssica, eu sou isento. Essa reforma tributária, ela vai me afetar? Quando a pessoa fala, eu sou isento, eu estou entendendo que ela está falando de imposto de renda. Porque quando a tributação é sobre o consumo, ela é igual para todo mundo. Se você vai lá no dentista e faz uma limpeza, vai custar R$250 para qualquer pessoa. Então, ninguém está isento de pagar esse tributo. Então, nessa primeira fase da reforma, a gente está falando de tributo sobre o consumo, tá? Não tem nada a ver com renda. Então, imagine que hoje nosso sistema tributário nacional sobre o consumo tem 5 tributos. 5. E a reforma, ela vai acabar com esses 5 e vai criar 3 novos tributos, tá? Então, hoje nós temos o ICMS, o ISS. Esse de competência estadual, o que isso quer dizer? O Estado, né? Por exemplo, você mora no Acre, talvez. Pronto, o Acre que arrecada esse tributo. O ICMS, ele vai para o Estado, ele vai para o Acre, ele vai para a Bahia, ele vai para São Paulo, tá? Então, o produto da arrecadação, quando você paga esse tributo, o ente tributante que se beneficia dessa arrecadação é o Estado. Então, a gente tem o ICMS, que é do Estado. A gente tem o ISS, que é do município. Todo o produto arrecadado pelo ISS vai para o município. E nós temos 3 tributos de competência federal, que é a União, né? É o Brasil que arrecada. Vai para os cofres públicos da unidade, da federação, digamos assim, né? Do Brasil. É porque eu fico tentando descomplicar, né, gente? Às vezes eu me pergunto, como é que você quer falar de tributo de forma descomplicada, Jéssica? Eu juro que eu me esforço, viu, gente? Então, a gente tem esses 5 tributos. Eles vão deixar de existir e vão nascer o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e ele vai ser de competência estadual e municipal. É como se ele juntasse o ICMS e o ISS. E além do IBS, vai nascer também a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Quem está aqui dentro? O PIS e a COFINS. Então, a gente mata 2 e nasce 1. E a gente tem também o imposto seletivo, conhecido como imposto do pecado. É assim que as mídias estão divulgando. Eu acho que você já ouviu falar. Por que ele é o imposto do pecado? Porque ele vai tributar numa alíquota maior, deixar mais caros
produtos nocivos à saúde. Por exemplo, cigarro, bebidas alcoólicas. Então, esse imposto seletivo vai alcançar essas mercadorias, esses produtos, cuja comercialização se quer desestimular. Então, veja bem, se você sai de 5 tributos e vai para 3, existe uma simplificação? Existe. Olha, se você conhece alguém que trabalha na área de impostos, né, cuide bem dessa pessoa. Né? Ali, incentive ela. Nos próximos anos de transição de reforma tributária, ela vai precisar do seu apoio. Porque a gente vai ter 2 sistemas coexistindo, digamos assim. Porque a reforma ela não vai produzir efeitos plenos de imediato, ela tem uma transição gradual. E aproveito já para falar em aspecto temporal aqui, né? Quando é que isso tudo começa a valer? A partir de 2026, nós temos a CBS entrando, né? Isso vai ser também gradual. Depois a gente tem o IBS entrando e a gente tem que isso vai produzindo efeitos ao longo dos anos e que em 2033 a reforma estará completamente implantada. Então a gente inicia em 2026, termina em 2033. Mas, Jéssica, por que tá todo mundo falando que a implantação, a transição vai durar 50 anos? Por quê? Porque o produto da arrecadação desses tributos, né? Tudo que se arrecada a título de ICMS, tudo que se arrecada a título de IPI, por exemplo, a gente tem que esses tributos, eles são tributos compartilhados entre os entes tributantes. Por exemplo, o PIS e a COFINS, por mais que sejam da União, sejam do Brasil, igual eu tô tentando explicar para vocês, né? Sejam do governo federal, vamos dizer assim, por mais que ele seja, isso pode ter repartição. Por exemplo, o ICMS, ele é de competência estadual, igual eu falei para vocês. Acre, Bahia, Espírito Santo, são esses estados que ficam com o produto dessa arrecadação, mas eles precisam compartilhar com os municípios. Então, essa distribuição do produto da arrecadação do IBS, da CBS, do IS, isso vai durar 50 anos. Mas para o cidadão e para a sociedade, a reforma começa em 2026 e acaba em 2033. E se mesmo após muito esforço meu aqui tiver complexo para você, me deixe saber, tá? Vai nos comentários, interage para eu saber se você tá entendendo, se eu tô conseguindo aí trazer para você essa informação de forma descomplicada. E se tá fazendo sentido, já aproveita e deixa o seu like para fortalecer aqui o nosso canal, que tá sempre levando informação para você. E a gente já explorou aqui o quando, né? Quando ela inicia, quando a reforma inicia, quando ela realmente estará implantada, produzindo todos os seus efeitos. A gente já falou quais tributos saem de cena, quais tributos chegam em cena. A gente já falou por quê, né? Qual é o motivador dessa reforma. Óbvio que a gente trouxe apenas um, para a gente não deixar esse vídeo muito maçante, né? Esse eu acho que é o principal, é a simplificação, assim, tá no topo da lista dessa reforma tributária. Mas a pergunta que todo mundo faz, né? Que todo mundo quer saber. Jéssica, vai ter aumento de tributo? Bom, vamos lá. Quando a gente pensa em categorias individualizadas, há chance sim disso acontecer. Isso porque, quando essa reforma ela foi aprovada, vamos voltar um pouquinho, tá? A reforma ela foi aprovada em 2023, no primeiro ano do governo atual, né? Inclusive, desde que se iniciou esse governo, é algo que vem se debatendo de forma muito forte, essa questão tributária. Então, ele iniciou no começo mesmo do ano passado, já se iniciou falando de reforma tributária, e isso ao longo dos meses foi se debatendo, foi apresentada a proposta, até a sua aprovação no final do ano passado. Esse ano, o que está se fazendo é a regulamentação, mas a aprovação aconteceu no ano passado. E nesses momentos de debate, de discussão do ano passado, a Receita Federal, ela elaborou uma simulação, digamos assim, né, para chegar na alíquota dos tributos da reforma tributária. O que ela fez? Ela verificou o produto global da arrecadação, ou seja, quanto nós arrecadamos hoje a título de tributos com o sistema tributário nacional atual, vigente. Nós arrecadamos, vou falar qualquer coisa aqui, tá? Nós arrecadamos X. Vamos deixar assim para não falar, nossa, isso tá muito pouco, Jéssica. Nossa, que tá falando tá muito. Então, vamos deixar ali um X, porque aí ninguém fica preocupado com isso. Então, se a gente arrecada X, com a reforma tributária, nós queremos arrecadar o mesmo X. Isso é o que o governo tá vendendo. Óbvio que para chegar no X, vamos supor que eu tenha ali 3/3 de X, né? Então, eu tenho que somar isso com isso para chegar no X. Bom, esse aqui quem paga, por exemplo, é o prestador de serviço. Esse aqui quem paga é o comerciante. Esse aqui quem paga é quem faz comércio e serviço, tá? Então, juntando, eu chego no X.
Mas, com a reforma tributária, eu vou chegar no mesmo X, mas esse cara aqui pode ter um aumento, enquanto esse cara aqui pode ter uma redução do valor do tributo. Por exemplo, há uma expectativa de que a indústria tenha redução de tributo, enquanto os prestadores de serviços tenham um aumento na carga tributária. Mas no final, somando esses três caras, vai se chegar no mesmo X. Então, assim, de uma forma bem direta, vai ter aumento na arrecadação tributária de forma global? Não. Não é a expectativa, tá? A expectativa é a manutenção da carga tributária global. Mas individualmente falando, pensando nos contribuintes, alguns podem ter um aumento e outros podem ter uma redução no valor do tributo, dos tributos, né? IBS, CBS e IS, esses três caras podem gerar para você uma redução ou um aumento a depender da sua atividade, vamos dizer assim. E é justamente por conta dessa possibilidade no aumento da tributação ali para os prestadores de serviço, que foi aprovada também uma redução na alíquota para alguns profissionais liberais, como contadores, advogados, profissionais de educação física, por exemplo. Então a gente tem aí algumas benesses alcançando alguns profissionais. Mas eu não vou explorar esse assunto agora, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo e você nunca mais vai acreditar em mim quando eu falar que eu vou trazer o assunto de forma descomplicada para você. Mas eu prometo que se vocês quiserem muito que eu fale sobre isso, sobre essa redução para os profissionais liberais, deixa aí nos comentários, fala aí qual é a sua profissão, o que você quer saber, que eu vou trazer esse tema, eu vou explorar esse tema com mais nível de detalhes para você em um outro vídeo. Aí eu vou falar, assiste lá o primeiro vídeo, que eu já falei de forma geral sobre a reforma tributária, e agora sim você está apto para assistir esse aqui, que eu estou esmiuçando um pouco mais, tá bom? Então, não esquece de deixar o seu like, de deixar o seu comentário também. Encaminha esse vídeo para quem precisa saber. Sabe quem precisa saber de reforma? Todo mundo. Então sai encaminhando para sua lista inteira aí, porque isso com certeza vai afetar a minha, a sua e a vida de todo cidadão brasileiro. E como sempre, eu vou encerrar aqui falando para você que eu te aguardo no nosso próximo vídeo.